Nestes últimos dias, Deus tem falado muito ao meu coração. E o que Deus tem falado para mim é: estamos nos dias de Noé. E todos os dias eu tenho sido tocada no meu coração para falar uma palavra sobre esse tema. Então eu peguei lá em Mateus, no capítulo 24, e eu vou ler a partir do versículo 36, que diz assim: Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. E Deus tem me tocado muito nisso em relação à igreja, em relação às congregações. O que a sua igreja está falando a respeito da volta de Jesus? A sua igreja fala a respeito da vinda de Jesus? Eu penso muito em nós mesmos, eu me incluo nisso, né? Às vezes é muito cômodo pra gente, né? Nós somos cristãos acomodados, posso dizer assim. Nós temos uma denominação, nós vamos a uma igreja, quer você seja católico, quer você seja evangélico, ou alguma igreja que prega o nome de Jesus, né? Que Cristo Jesus é o Filho de Deus e é o nosso Salvador. E, de repente, é muito cômodo estar numa igreja com ar-condicionado, bem ventilada, poltronas estofadas, e você está lá acomodado, você ouve uma palavra abençoada e aquilo alegra o seu coração e você volta para casa cheio de energia, revigorado. E dentro da sua casa você também é cristão, você está dentro da sua casa acomodado, feliz e está tudo bem. Não que isso não seja bom, é claro que a gente tem que ter, né, um lugar para a gente poder ouvir a palavra de Deus, para a gente poder congregar com os irmãos, porque a própria Bíblia diz isso, né? Que a gente tem que andar em comunhão com os irmãos. Mas uma coisa que tem tocado muito ao meu coração, porque a gente vê tantas coisas acontecendo hoje que nos dá aquela sensação, né, de que estamos próximo, né, dos fins dos tempos, próximo do retorno de Jesus. E você já pensou nisso? Tantas coisas acontecendo, o amor de muitos já se esfriou. A gente vê tantas barbaridades, tantas atrocidades, pessoas destilando ódio em redes sociais, é o que a gente vê muito. Pessoas destilando ódio, falando coisas que para elas parece ser normal. E a própria Bíblia diz: a boca fala do que o coração está cheio. Se você destila ódio, é porque o seu coração está cheio de ódio. Então, o que a pessoa fala sobre outros, sobre outra pessoa, sobre outros seus semelhantes ou até pessoas, né, seus adversários, o que ela fala sobre o outro diz mais sobre ela própria do que sobre o outro, né? E isso é uma coisa muito, como eu posso dizer, que está sendo muito tocada em mim hoje, entendeu?
muitas coisas que estão acontecendo, que a gente está vendo aos nossos olhos, né? Guerras e guerras, né? Jesus disse que muitas guerras viriam, mas não seria o fim. Mas nós estamos chegando ao ponto, a um extremo de coisas, atrocidades acontecendo que a gente não via há um tempo atrás. Então eu quero deixar assim, só um alerta para a igreja, né? Para a igreja de Jesus. A gente não sabe quando Jesus vem, porque ele não nos deu essa permissão, né? Mas a gente tem que estar atento aos sinais, porque os sinais ele nos deu. E ele disse que aquele dia será como nos dias de Noé, os dias anteriores ao dilúvio, porque as pessoas, elas não estavam nem aí. Elas caçoavam, elas zombavam, né, daqueles que falavam da fé em Jesus. E quando Noé entrou na arca, a arca se fechou. E aí veio o dilúvio. E as pessoas não tinham mais como entrar na arca. Quer dizer, elas ficaram perdidas ali e todas elas faleceram. Então, essa mensagem que eu quero deixar para a gente hoje, né? Para nós, igreja, porque tem muitas nações, muitos lugares que os cristãos estão sendo perseguidos, cristãos morrem pelo nome de Jesus, mas a gente aqui no Brasil não tem nada disso. A gente fala abertamente da palavra de Deus, a gente, como eu falei anteriormente, a gente vai para a igreja, congrega na nossa congregação, a gente tem comunhão com os irmãos, e repetindo, isso é uma coisa boa, é claro que é. Jesus gosta disso. Mas nós estamos acomodados, porque é muito fácil, né? É muito fácil você ir na sua igreja, ouvir uma palavra boa, voltar para casa revigorado. Dentro da sua casa você também está acomodado, você não é perseguido e tá tudo bem. Mas e quando chegar a perseguição? E quando chegar aquelas atrocidades que vão chegar até você e dizer, você tem que negar o nome de Jesus, porque se você não negar o nome de Jesus, você vai ser decapitado. Qual vai ser a sua posição? O que você vai fazer? Você não está acostumado com isso, nem eu estou acostumado com isso. Nós estamos, como eu falei antes, nós estamos acomodados. Mas será que quando vir a perseguição aos cristãos, nós vamos conseguir perseverar até o fim? Será que nós vamos enfrentar essa situação por causa do nome de Jesus, assim como foram os cristãos lá no passado, assim como foram aqueles apóstolos de Jesus, aqueles discípulos de Jesus, que eles morreram pregando o nome de Jesus. Eles não negaram Jesus. Quando isso chegar aqui, será que a gente vai ter essa ousadia? Será que a gente vai ter essa coragem de não negar o nome de Jesus? Será que você vai ter essa coragem de morrer pelo nome de Jesus? Então é essa a mensagem que eu quero deixar para a gente hoje, porque nós estamos chegando nesse tempo. Esse tempo, ele está chegando. Nós não estamos mais em tempo de ficar, eu quero um carro novo, vou ficar profetizando, vou fazer uma campanha para poder mudar de trabalho, para eu poder arrumar um emprego que eu ganho mais, que eu ganho melhor. Eu vou fazer uma campanha para poder crescer lá no meu serviço, para ter uma promoção, para isso, para aquilo. Nós não estamos mais nesse tempo. Vou fazer uma campanha para casar, vou fazer uma campanha para casar com uma pessoa bem-sucedida, isso e aquilo. Não estamos mais neste tempo.
Nós estamos em tempo angustiosos, estão chegando os tempos angustiosos. A gente tem que estar preparados para pregar o nome de Jesus, para poder enfrentar perseguições, para enfrentar coisas que estão chegando, que estão vindo por aí. Porque este mundo, ele jaz o maligno. Este mundo, ele odeia os cristãos. Ele odeia aquele que prega Cristo. E isso está chegando a todas as nações, e aqui no Brasil não é diferente. Então a gente tem que estar apegado na palavra de Deus, estar apegado com Jesus e pedir a Jesus para a gente poder ter coragem para enfrentar tudo que está vindo pela frente. Sejamos cristãos de verdade, cristãos que enfrentam situações, que enfrentam perseguição, para poder pregar o Evangelho de Jesus Cristo, para converter mais pessoas, para preparar essas pessoas para o que está por vir. Porque Deus, Jesus, é o único caminho, a verdade e a vida, e não há outro além de ti, não há outro além de Jesus. Então é essa mensagem que eu quero deixar para a gente hoje. Deus nos abençoe e que Deus nos dê muita sabedoria para enfrentar os tempos angustiosos.